Está tudo consumado? Não, a gente está aqui vivendo ainda debaixo da lei do pecado, né? Claro que nós já temos em nós o selo, que já foi posto em nós, primeiro pelo sangue de Yeshua, que nos dá, que nos garante, né, a redenção, mas isso chegará ao seu ápice, vai chegar o dia que isso vai acontecer. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Este rei fará conforme a sua vontade. Levantar-se-á e engrandecer-á sobre tudo que se chama Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Será próspero até que a ira se complete. Irmãos, isso é muito sério. Até que a ira se complete, voltamos. Você pode olhar que a palavra ela vai e volta no tema que está determinado. Existe um tempo, por isso que às vezes eu falo, sempre estou lembrando os irmãos, que quando você olhar para o teu passado, você pensa assim, dá aquele sentimento de lamento, né? Poxa, quanto tempo eu perdi. Sempre volta a esses mesmos pontos, né? Ok, não tem problema o sentimento de lamento não, mas cuidado com as suas palavras, porque o que você está vivendo hoje, você passou a viver no tempo certo. Se fosse tempo atrás, você não estaria maduro, teria estragado tudo. Poderia ter morrido, poderia ter se desviado, de repente estava adorando o Buda ou qualquer outra coisa. Entendeu? Porque Deus conhece todas as coisas. Então, o momento certo chega. E quando ele chega, é perfeito. Né? Tudo que você viveu vai servir de alguma maneira para te ajudar a ser o que você é hoje. Mas voltando, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Isso nós estamos falando do anti-Mashiach, conhecido como anticristo, esse rei final que vai oprimir Israel de uma maneira terrível. E esses dias, irmãos, está dito assim, olha, todos os líderes mundiais que oprimiram Israel, não houve ninguém como esse que virá. A gente fala assim de Moshe nunca houve ninguém como Moshe, né? E falamos aqui do Moshe mesmo, que Deus levantou, não houve profeta nenhum como Moshe que viu Deus face a face. Então, não haverá um líder tão perverso, nunca houve como esse. E nem depois dele vai haver. Né? Então, dá mais um clique aí. Aí o que eu fiz? Bom, nós vimos as palavras dos sábios primeiro, depois vimos aqui as palavras do profeta Daniel, e agora vamos ao Novo Testamento, a Brit Hadashah, para provar que ela está em harmonia, tanto com os profetas, como também com o pensamento rabínico, tá certo? Olha o que está escrito lá, é a mesma coisa, só muda algumas palavrinhas. E nós estamos falando de uma diferença de séculos, irmãos, ok? Séculos, de um profeta para o outro. Ó, foi-lhe dada uma boca, também falando do anti-Mashiach que virá, do anticristo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Faz a continha aí, você vai ver que é 3 anos e meio. Lá ele usou outro tipo de conta, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui ele já está te dando a conta em meses. E abrirá, né? Abriu, porque ele viu, tá? Visão, abriu sua boca com blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então está aí a mesma harmonia do livro dos profetas e das palavras dos sábios de Israel. Dá mais um clique aí. Voltamos aqui ao que a literatura judaica, em harmonia com o Novo Testamento, vai dizer. No Zohar Hadash, Bereshit 6.1, ou seja, o comentário, descreve a sequência da Geulah. Como é que vai se dar a Geulah? Como é que vai se dar a redenção? Quando o sol da Geulah, da redenção, brilhar,
para os judeus. Problema após problemas e trevas após trevas cairão sobre eles. E quando estiverem imersos, a luz de Hashem brilhará sobre eles. Então está falando que quando chegar a Geulah vai haver luz. Uma luz muito forte sobre o povo judeu. Aí nós temos aí o Evangelho de João, Absorat al-Pi Yohanan. 13. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Então a gente está falando de um momento de angústia, de aflição, de treva, e de repente, no meio dessa treva, brilha essa luz. Ok? Mais um clique aí. Coloquei aqui 70 semanas de Daniel, porque quando a gente vai falar de Yeshua, a gente vai falar do período de Yeshua, do templo, você precisa entender isto. O Messias veio no tempo certo, ok? Isso é um assunto que, para alguns aqui, isso já está bem massificado, né? Mas sempre é bom comer a comida de novo, né? Como a comida é boa, você come, mastiga devagar, para não engasgar, não é assim? Raim Tovim. Então, está pequenininho, mas eu vou ler para vocês aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é a primeira expressão, 70 semanas. Está ali em cima em hebraico ali, Shavuim, Shivim. Isso é para ajudar a entender que ali não é semana de dias, é semana de anos. Dá um clique aí. Pode dar. Vai dando clique até aparecer todas as palavras. Eu acho que vai sair meio embolado ali alguma coisa. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom. Ah, vai, mais uma. Mais uma. A outra saiu azul, aí não vai sair. Volta. Aí. As palavras que estão ali em hebraico, só para você entender que como foi escrito em hebraico, não foi escrito em português, nem inglês, nem espanhol, não? Foi escrito em hebraico, então você tem que entender o que está escrito lá. Quando está escrito 70 semanas, você pensa em 70 semanas. Mas ali está falando 70 semanas de anos, não de dias. Como você enxerga isso no texto? A palavra shavua, em hebraico, diga comigo, shavua. Ah, coisa boa, você está falando em hebraico, hein? Shavua. Semana de dias, ok? Comumente, quando nós queremos falar semanas no plural, em hebraico, nós falamos Shavuot. Diga, Shavuot. Semanas de dias. É o tema, o nome que nós temos da festa de Shavuot, traduzido como Pentecostes, né? Quer dizer semanas, mas é de dias. Por quê? Nós contamos 7 semanas completas. Recordam disso? São 49 dias. Só que o termo Shavua também se aplica no masculino. Só que quando ele vai para o plural masculino, veja, fica Shavuim. Não está aparecendo o in ali, mas em vez de você falar Shavuot, você fala Shavuim. Então toda vez que você ouvir esta palavra Shavuim ou ler, você sabe que é semanas de anos, não de dias. Uma semana de dias é quantos dias? Né? Demora assim. Uma semana de anos? 7 anos. Hã? Então é só 70 semanas de anos. Dá mais um clique aí. O que Deus está fazendo? Olha, ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Volta um pouco, o Abraham, para mim, por favor. Mais um. Vai, volta. Aí. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Olha,
ele está dando a data, o tempo, limite para a vinda do Messias. Tá? O que Yeshua vai fazer depois é dizer assim, olha, o Filho do Homem, quando ele vier, ele não sabe a hora, ele não sabe o dia, nem os anjos sabem, só o Pai. Mas isso, com ele presente, ele está dizendo, como é que vai ser no final? Não tem informação para dar a vocês agora. Mas antes dele vir, a informação já tinha sido dada para a vinda dele, a primeira vinda dele. Então, se você conta ali 490, ou seja, o total de dias, você tem quando o Messias vai chegar. Essa conta foi feita e a gente está falando de pessoas inteligentes, sábios, pessoas que estão na expectativa. Imagine que se fosse dado para você agora, se dissesse para você assim, eu sei o dia que o Messias vai vir. Conta aí, 500 dias. Você sabe contar 500 dias? Sim ou não? Você vai ficar na expectativa ou não? Você vai se preocupar em contar só quando faltar 100 dias? Não, você vai contar. Porque te interessa isso. Ainda mais se você estivesse vivendo em aflição. Se você estivesse vivendo sob o jugo de um outro reino aí, de opressores. Você vai contar, você vai ansiar, você vai desejar, você vai esperar. E assim estava o povo de Israel quando Yeshua veio. Muita gente tenta ocultar isso da história, mas a história ela é fato. Não tem como se ocultar isso. O próprio testemunho de Flávio Josefo, grande historiador, o próprio Talmud também trazendo informações do período do Segundo Templo, mostra como estava Israel na sua ansiedade. O sentimento de rebelião era tão grande, por quê? Porque o povo estava ansiando. Messias vai chegar, ou já está no nosso meio. O que a gente vai fazer? Surge um, surge outro, não era esse. É aquele. Não era aquele, era outro. Ele vai aparecer, está todo mundo esperando. Qualquer pessoa com espírito de liderança que vá para frente do povo para fazer um motim, é o Messias, está todo mundo esperando. Hã? Perfeitamente, até esse tipo de proposta para Yeshua também houve, né? Vai restaurar agora, é agora, o Messias. Imagina, o Messias é simples, como Yeshua de Nazaré. Já opera milagres, não pode fazer, né? Não precisa ninguém lançar uma flecha, ele faz aparecer flecha do nada, assim, e mata milhões. Cai uma bola de fogo do céu, já mata centenas. É o Messias. Andou sobre o mar, meu Deus, se ele andou sobre o mar, ele pode fazer qualquer coisa. Não é certo? Ressuscitando os mortos, a Geulah chegou. Elimina logo esses romanos e acaba com tudo isso e traz logo a redenção de Israel. Fácil. Assim desejavam as pessoas naquele tempo, porque eles sabiam que era aquela época que ele tinha que vir. Só que essa é a questão discutida até o dia de hoje, sobre a questão do Messias vir duas vezes ou vir uma vez só, tá certo? Então assim, Baruch Hashem, graças a Deus, que nós conhecemos a sua palavra, que nós conhecemos a Deus, conhecemos ao Messias de Israel e sabemos que as palavras dos profetas elas se cumprem verdadeiramente na pessoa de Yeshua, trazendo uma característica de uma manifestação e características de uma segunda manifestação. Ok? Então, passa aí por favor. Eu enfatizei aqui as semanas, justamente para também falar da última semana, e que na metade da última semana, que é futuro, já está próximo de acontecer, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, seja a oferta de manjares, né, de minhá, e isso vai trazer desolação para o povo de Israel e para o mundo. Mas também o que está determinado sobre o assolador virá, porque já está determinado. Pode passar aí. Então, a partir disso, eu quero trazer uma cronologia aqui. Antes, especificamente das datas, nós vamos falar sobre Yeshua. Dá mais um clique. É rápido. Justamente no reinado de Herodes, porque é muita informação, e se a gente der vazão a essas informações, aí daqui a pouco a gente ia ficar aqui o dia todo só no tema, né? Mas eu sei que a hora, quando eu me distraio, ela vai. Então, cumprindo-se a profecia de Hagai, profeta Ageu, o que está escrito lá? Farei tremer todas as nações, virá o desejado das nações, encherei esta casa de glória, diz Adonai dos exércitos.
a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz Adonai dos exércitos, e este lugar daria paz, diz Adonai dos exércitos, Ageu 2, 6, 8. Então, assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira e tal, aquela coisa. E na realidade a gente está falando do Mashiach, do Messias. Ele está falando, esta casa, a casa que Zorobabel reconstruiu, tão diferente, né, tão mais simples, que é muito interessante, é especial o relato, que diz assim, que os mais jovens, que não tinham visto a primeira, pulavam de alegria, festejavam a casa de Deus, e os velhos choravam. Assim, vindo a suntuosidade que era outra, para essa, tão simples, mediante a outra. Mas Hashem prometeu que é nesta casa simples que foi reconstruída, ela seria cheia de uma presença muito maior do que a primeira. E ali ele daria a paz, pelo menos naquele momento ali, naqueles dias. E a gente sabe que Yeshua entrou aí. Esse foi o período de Yeshua, quando Yeshua entrou no Beit HaMikdash, no templo. Eu digo, na área que era cabível a ele entrar, né? Não estamos falando do santuário nem do Santo dos Santos. Passa, por favor. Antes, figuras, né? Expressam Yeshua, e o Novo Testamento, a Brit Hadashah, está cheio de referências de Yeshua ensinando no templo. Ou seja, estava ali a glória desta última casa, né? Esta honra da última casa. A gente fala de kavod, a gente fala de honra. E isso é para vocês terem uma ideia do templo como era. Claro que isso é uma maquete baseada nas descrições antigas. E muita gente chama esse templo aí de Templo de Salomão. Vocês já ouviram isso por aí? Só que veja só, não querendo depreciar a ninguém, é apenas uma confusão de informação. O Templo de Salomão não tinha essas características aí, era uma outra característica, não? Um pouco diferente o design. Essas características aí foi o embelezamento que Herodes fez. Então isso que você está vendo aqui, os detalhes de ouro aqui por cima, isso aqui era tudo mármore, uma espécie de um mármore azul claro misturado com verde para representar as ondas do mar. Então quando alguém via o templo de longe assim, ele via uma cor meio azulada, esverdeada, uma coisa assim para dar uma ideia. Era lindo, era bonito, suntuoso na beleza, de longe. As pessoas ficavam encantados. Isso tudo fez Herodes porque ele cometeu um erro tão grande de quase assassinar todos os sábios de Israel. Então, quando ele viu que ele perdeu o prestígio no meio do povo, ele resolveu embelezar o templo. Então, toda essa estrutura do templo que vocês estão vendo aí, foi Herodes que mandou fazer, e o povo ficou muito grato a ele, por isso, certo? E é justamente com essa configuração aí, ou seja, essa aí, como se fosse um retrato, é por aí que Yeshua andou, quando Yeshua estava ensinando, era essa aparência que tinha todo esse ambiente aí que você está vendo. Não é? Como disse o profeta Ageu, a casa de Deus aí foi preenchida pela presença do Messias. Bom, não vou me alongar aqui porque todos nós conhecemos Baruch Hashem. Tem alguém que não seja crente aqui? Não serve a Deus, serve a outra religião? Tem? Porventura tenha, não sei. Não tem? Todo mundo crente? Então tá bom. Então, Baruch Hashem, que todo mundo deve conhecer Yeshua, né? Então a história a gente não vai detalhar tanto. A imersão aí no Rio Jordão e a grande expressão de apresentação do Messias como cordeiro, que foi a de Yohanan, esse sacerdote, esse Cohen, Rinei Sea Elohim, Hanoseh Hatata Olam, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode passar. Olha, eu queria saber quem fez esse desenho, porque esse desenho está esplêndido. Nunca vi um desenho tão judaico sobre Yeshua, né? Entrando no burrinho, montado no burrinho, com tefilim, talit. Isso aí foi inspirado mesmo. Porque toda a figura de Yeshua no burrinho, ela é, não sei nem o que, é toga romana, grega, né? É uma coisa, às vezes está de vermelho, às vezes está de azul. As características, cabelo, né, grande, barba curta, aquelas características que nós já sabemos assim que foi criada aí durante a história, mas feliz foi o desenhista aí dessa parte.
Está com tefilim e com talit. Né? E está ali a referência em hebraico ali de Zacarias 9:9, né? Onde vai expressar aqui embaixo, olha, alegra-te, ó filha de Sião, rejubila-te, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo e salvador, montado sobre um jumento, filho de uma jumenta. Então, assim, as características do Messias, todos estavam vendo nos seus dias. Né? E quando Yeshua chega ali em Jerusalém, montado no jumentinho, quem conhecia a profecia de Zacarias? Quem conhecia? Quem não conhecia, né? Só os desinteressados mesmo, né? Mas se você cresce ouvindo as palavras do profeta, todas as vezes sendo lido na sinagoga e os seus pais ensinando a Torá, você vai saber que o profeta falou do Messias, que ele viria pobre, justo, salvador, montado no jumentinho. Né? Pode passar aí. Sim? Perfeitamente. É fácil convencer. E na realidade tenta dar uma nova interpretação, dizendo, não, isso daí é meio que ilustra, é alegórico, né? Porque você tenta colocar essa profecia hoje, por que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento se hoje tem moto, carro, avião, helicóptero? Ele poderia chegar aí de outras maneiras, né? Coisa mais moderna. Por que entrar num jumentinho? Por que não num cavalo? Ou seja, tantas outras opções. Porque ele hoje, no meio da modernidade, entraria num jumento, né? Então, assim, aí tentam trazer uma ideia de humildade, ou seja, tentam interpretar, reinterpretar o texto para tentar adequar a um outro Messias, entende? E aqui, dentro, o verso de Zacarias, nós temos a referência aqui da Brit Hadashah, ele entra em Jerusalém e é recebido por toda a cidade como rei e filho de Davi, o Mashiach. O povo recebe dizendo, Baruch haba beshem Adonai, bendito é o que vem no nome de Adonai. Então, não se pode dizer que Yeshua não foi recebido. Ele foi recebido. Ele não teve o aval e o reconhecimento da liderança do povo, mas o povo recebeu. Né? O povo recebeu. Foi uma festa nesse dia. Pode passar. Bom, Israel não reconheceu o tempo da sua visitação, e Yeshua falou isso quando estava no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Vocês não, ele vai dizer, eu queria juntar vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram, porque vocês não reconheceram o dia da sua visitação. Então, assim, o Messias chegou, mas vocês não entenderam, não quiseram entender. Por que ele está falando Jerusalém, Jerusalém? Por que ele não disse Israel, Israel? Porque Jerusalém é a sede, é a capital, é onde está o Beit HaMikdash, é onde está a casa real. Ou seja, os líderes tinham que reconhecer ele. Eu vim até vocês e vocês não conseguiram me reconhecer. Vocês não entenderam o dia da visitação de vocês. O Sanhedrin estava aí, a Suprema Corte, né? Então você tinha os descendentes da casa, da aristocracia judaica da casa de Davi, ou seja, os mais ricos, a elite, né? Você tinha, porque a gente está falando de um tempo de filhos de Davi, como Yeshua fazia parte da casa de Davi, você tinha vários descendentes de Davi pobre. E você tinha vários descendentes de Davi rico, que foram herdando a casa real. Então assim, como que Yeshua fazendo parte da casa real era pobre? Porque já havia essa questão da parte mais aristocrata e a parte mais pobre. Ok? Bom, isso é apenas para exemplificar. Rejeitaram, entregaram ao gentio, aos romanos, que o afligiram, torturado, humilhando, fazendo uma coisa que não entenderiam o motivo, mas deixariam uma marca única em toda a história de Israel e a humanidade. Eu sempre gosto de mencionar isso, porque o que vocês estão vendo ali naquela figura representando Yeshua executado, quer seja numa estaca, numa cruz, como você queira entender,
Isso aconteceu com muitos judeus, irmãos. Não foi só Yeshua que experimentou esse tipo de sofrimento. Muitos judeus sofreram igual a ele. Né? Porque muita pensa que só Yeshua morreu crucificado, né? Executado assim. Muitos judeus, sem ser criminosos, sem serem criminosos, também morreram assim. Só que existe uma diferença no sofrimento do Messias. Não existe relato nenhum de que alguém tenha sido executado dessa forma, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, como uma espécie de zombaria ao seu reino, né? Yeshua é o único em toda a história que recebeu essa descrição de que a sua morte, além de ser esta humilhação num madeiro como um criminoso, né, muito ruim, ele teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, trazendo uma espécie de zombaria sobre o seu reino. E é claro, não era um criminoso, foi traído pelos seus irmãos, entregue pelo seu povo aos gentios. Né? Então, assim, é muito maior a dor, né? do que simplesmente a dor física, mas a dor sentimental, espiritual, psicológica é muito maior. Enfim, podemos passar? Uma grande humilhação e desprezo. Bom, crucificado, Yeshua não pode ser retido pela morte, ao terceiro dia ressurge. Não mais como o simples carpinteiro de Nazaré, nem mais o desprezado Rabi da Galileia, mas a partir desse momento comandaria os céus e a terra, e ninguém mais poderia deter-lhe a mensagem, nem mais barrar-lhes os ensinos. As boas novas que anunciara começam a ganhar terreno, invadem a Judéia, transbordam em Samaria e chegam à Síria e já penetram na grande Roma. Nada, absolutamente nada, retardará o grandioso avanço da mensagem do Messias. Que coisa boa, chegou até nós, estamos falando dela agora. Então, para entendermos aí, Yeshua comanda os céus e a terra e ninguém mais pode deter-lhe. Baruch Hashem. Dominando toda a criação. Pode passar, por favor. Bom, vamos entrar aqui agora nessa parte da cronologia aqui do tempo. É isso mesmo? Ya. Então, olha, cronologia Shelesman, cronologia do tempo aí. 70, tá dando para ver daí, tá? Dá para ver? Dá mesmo? Tá? Eu acho que eu não veria não, eu estou precisando já de umas lentes. A luz aí está atrapalhando vocês ou está bem? Tá bom? Tá. Então, 70, eu botei ali depois da Era Comum, é o equivalente aí depois de Cristo, é assim mais dentro do pensamento cristão, no termo judaico é depois da Era Comum. Então, a época de Yeshua é conhecida como Era Comum para o pensamento judaico, ok? Então é só para vocês se acostumarem com os termos quando vocês verem dentro de uma literatura judaica. Então, anos 70, queda do templo e a dispersão. Nós estamos falando de Yeshua. Yeshua é de que tempo? De que ano? Do ano 30, né? Por que eu estou falando do ano 30? Porque ele tinha 30 anos quando começou ali o seu ministério, não é assim? Seu serviço ao Criador. Então a manifestação dele, se você vai falar de 1 a 70, ele está aí no ano 30. Na década de 30. Então, de 30 para 70 vai ser 40 anos. Então, Yeshua viveu aí, dentro de toda a atividade que fez, o Messias esteve presente, atuando como Messias aí, foi 40 anos antes da destruição do templo. E isso é comprovado, o historiador Flávio José foi pelo Talmud. O próprio Talmud vai abordar que 40 anos antes já começaram a acontecer uns negócios aí esquisitos no meio do povo de Israel, sinais, presságios que já estavam mostrando que 40 anos depois daquele período ali ia acontecer coisa ruim. Só que eles não vão falar que era o tempo de Yeshua, né? Mas você que já sabe, você sabe que quem é que está vivendo aí nesse tempo aí, né? Então, no ano 70 vai vir a destruição do templo, justamente como Yeshua também profetizou.
harmonizando as palavras dos profetas também. Anos 70, para que a gente possa se situar aqui, é quando você está lendo Atos dos Apóstolos. Certo? Cartas de Paulo, de Pedro, de João, já é ali anos 70 à frente. Então, quando você está lendo o que os discípulos estão fazendo, viajando de um lado para outro e anunciando a mensagem, é justamente esse período aí em que o templo vai ser destruído, em que Israel vai sofrer uma opressão muito grande pelos romanos. Porque, como a gente falou aqui, Yeshua veio, o Messias veio, foi rejeitado, cumpriu ali a sua função e subiu. Só que o anseio continuou, o desejo de se libertar de Roma continuou. Ou seja, o ar de motim, de rebelião estava aumentando. Era um barril de pólvora, ia estourar a qualquer momento. E estourou. E quando estourou, Roma veio com tudo e massacrou o povo de Israel. E destruiu a casa. Como já estava profetizado e a gente tem falado sempre, o que Deus determina está determinado e não tem como fugir disso. Assim o templo foi destruído no ano 70. O que nós vai vir algumas imagens do templo ali, mas já para abordar isso aqui, olha, 70, a queda do templo e a dispersão do povo de Israel. Nessa época já vivem judeus em várias partes do mundo. Muitos judeus fora de Israel. Tá? Com isso aí, com esse evento, mais judeus vão para fora da terra de Israel. Ela não fica vazia, não. Vai ter muitos judeus vivendo lá, mas vão ser mais os que estão fora do que os que estão dentro. Aí avançamos um pouco na história, 325, surge Constantino e o cristianismo. 325. Até essa data aí, todos os que professam a fé no Messias, quer judeus ou gentios, têm um problema com Roma. Os imperadores perseguem, os imperadores estão atrás, porque é uma afronta à divindade do imperador crer num único Deus, porque o imperador se considera Deus. E também o imperador é o imperador, né? Você vai falar que Yeshua é o rei? Então, 2 vezes sentenciado à morte, quem acreditava em Deus e no Messias de Israel. Só que chega Constantino e ele vai oficializar a fé no Messias como a fé do império. Então aí muda o cenário, começam a perseguir os pagãos agora. Uma opção de pagão começa a morrer. Agora são os cristãos inflamados para defender a fé no Messias e começa a matar uma opção de pagão, quebrar uma opção de templo pagão. Só que existe um problema. Aí Constantino ele vai fazer uma coisa que para ele foi maravilhosa. Ele vai mudar leis e tempos. Se lembra lá o que o antimachia vai fazer também. Né? Nessa característica, ele já muda o sábado para domingo. É um dos temas do Concílio de Nicéia. Né? Não, o dia sagrado agora é o domingo, não é mais o sábado. E também, ele vai mudar a data da Páscoa. O que se comemorava até aí no calendário hebreu, calendário hebraico, no dia 15 de Nissan, com a limpeza da casa, tirando o fermento, ele agora estabelece no calendário gregoriano a data que é até hoje aí, celebrada no cristianismo, certo? E dentre outras coisas que foram decretadas aí. E para finalizar, todo aquele que fosse visto como um judeu comungando da Páscoa dos judeus, seria excomungado da igreja. Então daí para frente, o judeu crente em Yeshua começou a ficar sendo visto como de lado. Eu acho que até hoje, eu já vi esse tipo de comentário, que até hoje tem gente que pensa assim, o judeu quando ele se converte a Jesus, ele deixa de ser judeu e se torna cristão. Né? Então assim, esse pensamento está equivocado. Né? Digo com carinho para quem aprendeu errado, porque o judeu, ele faz parte do povo de Deus. E uma coisa é ele reconhecer o Messias ou não. Claro que se ele reconhecer o Messias vai estar bem melhor, né? Mas ele não deixa de ser judeu para ser cristão. Né? Então esse é um pensamento que vem de lá, 325 para frente. E depois outras mazelas que aconteceu e existe até hoje. Né? Não vamos entrar nesse tema agora. Em 616, a primeira conversão forçada dos judeus em católicos na Espanha. Imagina, 616. Já está começando a haver conversões forçadas. Certo? Estamos falando do século VI. O que surgiu aí? O Islã. O Islã surgiu nesse tempo.
Então, quando você olha para a igreja do período medieval, ela é igualzinho o Islã. As duas andam de mão dada. Né? Porque assim, ou se converte ou morre. Né? Ou seja, tem forçados dos dois lados, do lado cristão e do lado muçulmano. Aí, século VII, vem os concílios de Toledo. Aí, entre o século X ao século XIII, o período de ouro da cultura judaica na Espanha. Imagina, vai passando o tempo. O momento que o povo judeu viveu melhorzinho foi quando ele teve com os muçulmanos, em terras muçulmanas. Né? Deu para crescer mais a ciência, ou seja, um desenvolvimento no mundo todo, quando os judeus viveram com os muçulmanos. Foi um momento de ouro, é considerado assim. 1290, escute isso, a expulsão dos judeus da Inglaterra. Você sabia disso? Que os judeus foram expulsos da Inglaterra? Em 1391 houve um massacre de judeus na Espanha, e em 1394 os judeus são expulsos da França. Você também sabia que os judeus foram expulsos da França? Que a gente fala do edito de expulsão de Fernão de Aragão e Castela e Isabel, saíram da Espanha, de Portugal, mas ninguém lembra que eles foram expulsos da Inglaterra, foram expulsos também da França. Olha que acréscimo belo. Não, é importante falar que dentro da história, o povo judeu consertava a finança dos países, aí depois era colocado para fora. Sempre nessa influência, né, vivendo, esse é até um outro tema, né? Inclusive eu ia trazer um livro aqui, Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, acabei me esquecendo. Mas muitas informações esplêndidas. Eu coloquei umas imagens aí. Esse é o templo, falando da destruição do templo. Uma figura muito conhecida aí. Lembrando, foi destruída pelos romanos. Se você olhar para a história, irmãos, está escrito que o general Tito, que foi o que comandou as tropas para invadir Jerusalém, quando ele olhou para o templo, ele sentiu o desejo de preservar o templo. E sim, porque era uma obra, como uma obra de arte, e a sua suntuosidade expressaria o poderio do imperador. Tipo, olha só, uma coisa dessa grandiosidade nós conseguimos tomar. O imperador é muito poderoso, tomamos. Ele não queria que... E é um testemunho para a história. Só que está escrito que quanto mais ele gritava para os seus soldados não destruir, menos os seus soldados ouviam. Os soldados foram com sede de destruição, a ponto de não obedecer o general Tito. E destruíram tudo. E levaram os utensílios sagrados que tinham ainda aí, e não restou aí, como Yeshua disse, pedra sobre pedra que não fosse derribado. Lembrem-se disso, pedra sobre pedra. Lembrando aqui, muitas coisas, artefatos antigos estão no tesouro do Vaticano. Então, já falando em Vaticano, a imagem, né? Eu tentei mesclar ali a Roma antiga e a Roma nova. Nova que eu digo desde o Concílio de Nicéia em diante, né? Então, essa figura emblemática, que algumas pessoas ainda falam dele como se fosse um herói. Dá mais um clique aí. Aí está a imagem... e essa figura emblemática que eu disse é Constantino. Pode dar mais 2 cliques aí. Constantino e o Concílio de Nicéia. Eu lembro que eu já dei aula em alguns seminários e já cheguei a ouvir no seminário que Constantino foi um homem de Deus. Por causa dos concílios e coisas assim. É realmente não conhecer a história verdadeiramente. É conhecer parte, né? Volta só mais um aí. Esse daí já é o próximo, né? Eu deixei assim porque foi para expressar aqui o que nós lemos, né? Ou seja, a destruição do templo, logo depois, essa Roma dos imperadores se transforma no quê? Na Roma religiosa. Do Concílio 320 ali em diante,
já não são mais os imperadores que se consideram deuses. Já são agora os imperadores cristãos. Não é? São os representantes de Deus e de Cristo, o Messias, que agora não é mais o Messias dos judeus. Né? Esse Messias se tornou tão divino, 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 que agora ele é do mundo. Ele não tem mais uma característica judaica, ele tem uma característica para todos. Né? Logo, ele não vem mais para o seu povo, ele vem para todos, para o mundo. Né? Descaracterizaram o Messias de Israel, isso é um fato. Então, vamos continuar. Né? Nós falamos ali que os judeus foram expulsos da Inglaterra, houve massacres na Espanha já, naquele período, e foram expulsos da França. Aí você pensa assim, esses judeus foram para onde? Tem que arranjar um lugar. Você tem que arranjar um lugar. Você está sendo expulso dos territórios cristãos, tem que ir para algum lugar. E aí observa-se um lugar muçulmano que é menos radical e que ele possa viver aí. E aí é como eles vão se acomodando nos territórios muçulmanos. Por isso até hoje nós temos comunidade judaica no Irã, Síria, Líbano. Síria hoje está meio caos, né? Eu acho que não tem mais nenhum judeu na Síria não, né? Mas tem no Líbano. Iêmen. E assim, ou seja... ao términozinho do século. Deixa um negócio também parecer. Deixa quieto. Bom, estamos nos aproximando ali do século, já é século XV, claro, do século XVI, estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição na Espanha. 1492, acusação aos judeus de crime ritual. Em março foi o decreto de expulsão dos judeus, decreto. E quando chega agosto é a saída dos judeus. Dá mais um clique aí que vai aparecer uma lua de sangue aí. Estão vendo a lua vermelha ali? O dia que eles saíram foi Tisha B'Av, 9 de Ave, e ainda foi uma lua de sangue. O dia que os judeus saíram da Espanha. 1493, Dom João II de Portugal manda levar para a ilha de São Tomé as crianças judias. Você pode entender esse caos? Arrancar as crianças dos seus pais e enviá-los para uma ilha. Em 1495 é assinada a cláusula do casamento de Dom Manuel, que incluía, nessa cláusula do casamento, a expulsão dos judeus e dos mouros. Mouros são os árabes que viviam nessas regiões. Então, vai ver algumas imagens aí, por favor. É uma tentativa de expressar aí com Fernão de Aragão e Isabel a Católica. Essa imagem aqui vai retratar um pouco também do que vai vir. Calma, meu filho, você está ansioso? Segura aí. Essa imagem aqui, é claro, uma figura só para expressar que Colombo está diante do rei e da rainha, pedindo a aprovação lançar as descobertas, né? Então ali é uma foto ali ilustrativa de Colombo pedindo todo o apoio da Casa Real, principalmente do rei e da rainha, para as expedições. E ele vai receber, né? As grandes navegações. Dá mais um toque aí. Está aí para expressar o édito de expulsão. E aí está o édito de expulsão, conhecido como também de Alhambra. Ok? Aí dá mais um clique. Mais um. Financiar as descobertas e desaparecer. Como foi falado aqui, os judeus sempre procuraram, sempre buscaram estar fazendo parte de lideranças. Né? Sempre por cima, não por baixo. Principalmente no que diz respeito ao comércio, à indústria.
um pensamento totalmente contrário da